Olá, meus queridos e minhas queridas, bom dia e uma excelente terça-feira. Aqui tá chovendo, o tempo tá gostoso, né? E aí, era isso que eu queria falar com vocês. Quando o tempo amanhece assim, às vezes a gente olha para o tempo e fala: agora não dá para fazer nada. Dá sim. Quando o tempo tá assim, a gente adapta. Esse é um dos grandes erros nossos, achar que as coisas têm que ser sempre do mesmo jeito. Adapta. Se você faz caminhada de manhã, faz um exercício em casa, adapta para a noite, faz outras coisas que dá para você fazer num tempo desse. O que não dá é para a gente ficar reclamando. Graças a Deus tem um tempo desse, uma chuvinha dessa abençoada, trazendo para nós aqui é uma benção. O tempo é muito quente aqui, então quando o dia está assim, graças a Deus. Eu sei, Tati, mas dias assim dá preguiça. Ai, Deus. E se ficar meses assim? Vamos nos adaptar. Sim, dá para acordar cedo, sim. Sim, dá para tomar banho, sim. Dá para fazer exercício dentro de casa, sim. Dá para ir para academia. Faz o que dá para fazer. O que não dá é a gente criar desculpa, colocando a culpa no tempo. Muitas vezes a gente faz isso. Eu fazia caminhada, mas agora eu não vou fazer porque tá chovendo. E se passar uma semana assim, é uma semana sem fazer exercício. Coisa que você pode adaptar para dentro da sua casa mesmo. Né? Então, precisamos nos mexer e nos adaptar. Isso nos ajuda a criar estratégia nos dias que não dá para fazer aquilo que foi programado. No dia dos imprevistos. É assim que a gente, aos poucos, aprende a improvisar quando acontece algo que não estava previsto, né? Lógico que aqui já estava meio que previsto antes que o tempo ia chover, mas ninguém sabia que ia ser o dia inteiro, né? Eu não sabia pela previsão, enfim. Mas a questão não é essa. A questão é que o tempo está aí e ele vai seguir o ritmo dele. Agora a gente não pode parar por causa dele. E eu não estou falando só de tempo. Tem pessoas que param a vida por causa de uma mudança no trabalho, por causa de uma mudança no casamento, por causa de uma mudança em determinadas situações da vida. E tem situações que a gente vai precisar se adaptar. E rapidamente. Deixa eu lembrar para vocês. No período do Covid, as primeiras semanas que começaram a Covid, todo mundo ficou quietinho em casa, todo mundo fez isso, todo mundo parou de trabalhar, fez aquilo. Depois de 3 meses, as pessoas começaram a se adaptar, porque não tinha como parar a vida tanto tempo. As escolas foram para o online, os trabalhos foram para o M-Off e tantas outras coisas. Começou a seguir a vida e a vida continuou de maneira diferente. Pessoas que não se adaptaram a isso ficaram em depressões profundas, ficaram doentes e outras até morreram. Com tanto desespero de pegar o Covid, praticamente se trancaram dentro do quarto e pegou. Sem contato com ninguém, pegou, porque é o desespero, é a dificuldade de aceitar as mudanças. E quando a gente aceita as pequenas mudanças como um clima que hoje não estava previsto para nós, não estou falando não estava previsto que choveria tanto ou o dia inteiro, tanto assim, hoje está chovendo pequenininho, assim, com São Paulo, né? Turma de São Paulo aí, a garoa. Mas vai ser o dia inteiro, provavelmente, né? Cuiabá é surpreendente, às vezes fala que vai chover o dia inteiro, chega meio-dia, dá aquele solão, né? Então, provavelmente pelo estado, mas não sabemos, é sempre de surpresa. Mas uma pequena coisa às vezes faz com que a gente acorde chateada e desanimada para o resto do dia. Coisas que a gente pode adaptar, né?
Aqui, esses dias, teve um problema aqui na região e ficou vários bairros próximos sem água. Precisamos nos adaptar nessa realidade. Aqui a gente tem o poço que sobe a água para a caixa, a gente pode pegar também lá um balde, mas a gente precisou se adaptar. Agora falar, não posso fazer mais nada, porque não tem água na minha casa, não posso... E aí a gente não se move? Não, todo mundo do prédio, todo mundo do bairro precisou continuar o dia, dar um jeito de tomar banho, dar um jeito de lavar as coisas, dar um jeito de fazer a comida. E aí a gente tem duas possibilidades. Ou você faz isso com leveza, ou você faz isso reclamando, maldizendo toda essa situação. E aí essa situação parece que é interminável. A situação parece que fica grande. Aí tem pessoas que perguntam por que tudo na vida dela dá errado. Porque tudo que acontece de pequenininho é um problema enorme. Não é um momento que você para, agradece a Deus, respira e fala, tá, então, e agora? O que eu posso fazer com isso aqui? Vou fazer, se eu não posso fazer isso, eu vou fazer isso aqui dá para mim fazer. Eu vou fazer, vou construir isso, vou assistir, eu vou trabalhar, entendeu? Então, a gente precisa aprender a lidar com as pequenas dificuldades do dia a dia, para que quando chega as grandes, como foi uma Covid da vida, a gente consiga adaptar-se rapidamente, sem reclamar, e entender a situação e começar a fluir as coisas. Quantas vezes a gente coloca empecilho, às vezes a gente vai para uma festa, estava com aquela roupa, não sei o quê, aí vai puxar a etiqueta, estraga o zíper. Não vou mais, que não sei o quê. Quantas vezes a gente fez isso? Eu muitas vezes fiz isso, que eu era meio caprichosinha, né, da vida, meio manhosa, não tenho vergonha de falar, né? Mamãe fazia tudo, né? E eu, muitas vezes, dava esses showzinhos assim. Minha mãe sempre falava, não é assim. Não é dessa maneira. E hoje eu agradeço que eu tive uma mãe que me orientou e não só passou a mão na cabeça. Essas coisas acontecem. E ela dizia, a gente só não tem jeito para morte, para tudo tem jeito. Então, às vezes, atrasava para chegar em tal lugar. Não, nós vamos chegar. Calma. E era assim. E hoje sempre era mais esquentada da casa. Eu gostava das coisas tudo certo, do mesmo jeito. E talvez se eu não tivesse essa situação de educação, de saber lidar com as dificuldades, com as mudanças, com a rotina, com aquilo que acontece diferente, que às vezes não é dificuldade, aconteceu alguma coisa diferente, de repente o ônibus que a gente estava furou o pneu, e enfim, coisinhas que acontecem. Se eu não tivesse aprendido na infância, talvez eu não conseguiria ter passado pela Covid, ter que ficar isolada, ter que trabalhar em casa, ter que fazer diversas adaptações. Então, é nessas pequenas coisas, nessas pequenas dificuldades que você acorda e seu chuveiro não está saindo água e você tem que pegar a água da torneira, da pia e tomar um banho, que vai fazer com que você perceba a leveza da vida. Porque você pode acordar e ficar chorando porque o seu chuveiro não funciona, de raiva, e atrasar para o serviço. Ou você pode se adaptar e até pegar a garrafa d'água da geladeira e tomar um banho e ir para o serviço e pronto. O que é lá? Ninguém tem nada a ver com isso. Essa é a dura realidade. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Então, a gente se adapta. Por isso que quando uma terapeuta está doente, se a gente não chega e fala, olha, essa semana não vou poder te atender por causa disso, isso e isso, o consulente não vai ter nem, ele não vai perceber se a terapeuta está doente, se está bem, se não está, porque ninguém tem nada a ver com isso. E a gente que precisa ir lidando com as nossas situações. Portanto, nessa terça-feira, eu convido você, nesse momento de quaresma, de reflexão, a começar a se adaptar com as pequenas coisas, sem reclamar, sem maldizer, sem fazer escândalo, sem ficar com raiva, sem descontar nas pessoas. Mas aprender a respirar e ver o que eu posso fazer com o que eu tenho agora.
com o que é possível agora. Eu sei que tem situações que às vezes vai nos deixar chateada, mas a gente precisa controlar exatamente aí. Porque é muito fácil controlar a vida quando está tudo bem, quando está tudo ok, quando está tudo lindo. O difícil é controlar a vida quando ela não está bem. Nas pequenas coisas, até mesmo quando você está no meio da rua e o seu chinelo estraga. Você tem duas opções, rir daquela situação ou ficar com raiva, né? E aí você tem a opção, olha, não tenho nada, nenhum dinheiro para entrar no mercado e comprar um outro chinelo. Vou descalço. Você escolhe. Você escolhe ver o copo meio cheio ou vazio, meio vazio. É assim com a vida. E quanto mais cedo você entende isso, melhor será a tua vida. Uma excelente terça-feira e que Deus nos abençoe. Beijos e até mais.